Fala, meu povo! Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas ao Eurocast. Esse podcast que a gente fala aqui para você que é advogado e advogada, que falamos sobre gestão de escritório de advocacia, marketing e vendas, para acelerar aí seu crescimento. E hoje eu trouxe um parceiro meu aqui, né, grande Rafa. Seja muito bem-vindo, obrigado por ter aceito o nosso convite, tanto para palestrar lá no Titânio, né, que é a nossa equipe elite de alunos, quanto para estar aqui para a gente fazer esse bate-papo, cara, para a galera poder beber na sua fonte do seu conhecimento. Eu que agradeço o convite. Fiquei muito feliz quando tu me convidou aqui pro podcast, principalmente lá para palestrar no Titânio. Espero agregar bastante para a tua audiência. Vai agregar, meu irmão, porque aqui agora a gente vai botar para ferver. Boa, bora. Quem não conhece, Rafa, se apresenta aí pro pessoal que tá aí, que ainda não te conhece, de onde que você é, né, quanto tempo de advocacia, fala um pouco do seu escritório, tal, né, de onde vocês atuam. Legal. Meu nome é Rafael Mota, sou advogado especialista em marketing digital. Então, sou advogado trabalhista de formação e me formei, entrei na faculdade em 2012, me formei em fevereiro de 2017, ou seja, eu sou ainda um baby advogado, sou um jovem advogado ainda. Então, a gente está agora em... 2023? 2023, tem uns 5 anos e um pouquinho, 5 anos e meio efetivamente como advogado, né? Com a AB ali com a vermelhinha na mão. Então, durante esses 5 anos e meio, eu peguei em média tenho 1.700 clientes atualmente. E aí, em novembro de 2021, fiz uma fusão com um ex-cliente meu da agência, porque eu vou já falar que eu tenho uma agência de marketing também. E eu fiz uma fusão com um ex-cliente meu, que é o Pedro Amaral, lá do Tomás App. E aí hoje, juntando as carteiras, a gente tem mais de 6 mil clientes no nosso escritório, entre clientes ativos e inativos. E a minha história de advogado é essa. Formei em 2017, comecei a lecionar, conheci o marketing efetivo jurídico em 2018, comecei a prospectar ali pelo digital, né? E aí veio a pandemia em 2020, e aí eu decidi fazer aquilo que eu fazia para o meu escritório, para outros advogados. Aí eu decidi abrir a agência, que hoje eu sou fundador da Conversão Jurídica, que é uma agência focada para marketing para advogados. E de 2020 para cá, a gente já pegou mais de 600 escritórios entre prestação de serviço e consultorias em mais de 4 países. A gente tem cliente aqui no Brasil, nos Estados Unidos, na Inglaterra, na Itália e em Portugal, ou seja, 5, né? Brasil mais 4. Então, de forma bem resumida, minha historinha é essa aí. Massa, massa. Cara, vou começar já puxando, né? Pô, tem 5 anos de OAB, mais de 1.000 clientes aí, cara. Clientes, né? Do público Sim. final. O mercado, velho. Tem muito advogado que vira e fala bem assim, cara, o mercado ainda tá bom para advocacia? Você que é aqui de Fortaleza, terra maravilhosa, estamos gravando aqui em Fortaleza. Melhor cidade do Brasil. Mas você atua também, tem clientes no Brasil inteiro, né? No Brasil inteiro. Cara, o mercado tá saturado. Como é que é a tua visão sobre isso? Sobre essa questão do mercado saturado, né? Eu sempre falo para as pessoas que agora que vai começar a aparecer ainda mais oportunidade. Porque eu tenho uma tese, não sei se tu concorda, não sei se faz sentido na tua cabeça. O que eu entendo, né? As pessoas, depois da pandemia, elas começaram a consumir serviços jurídicos de outra forma, que é o quê? Através do digital. Por quê? Porque as pessoas foram obrigadas a consumir esse tipo de serviço. Porque ou contratava um advogado usando o WhatsApp, botando lá no Google, sendo impactado por um anúncio, ou não tinha serviço jurídico. Porque veio a pandemia, mas os problemas não acabaram, né? Então só surgiram ainda cada vez mais problemas. E aí o que eu entendo? Que com a questão da pandemia, com a popularização da produção de conteúdo dos advogados, com a popularização do tráfego pago, principalmente depois do provimento 205 de 2021, que cada vez mais as pessoas estão fazendo Google Ads, estão fazendo marketing jurídico, tudo isso. Então as pessoas, no geral, elas estão se acostumando a consumir serviços jurídicos. E aí, o que acontece? Há uma consciência coletiva sendo formada que cada vez mais as pessoas... Putz, velho, é muito massa eu contratar um advogado pelo meu WhatsApp. Eu não preciso perder o meu dia todo no meu trabalho para ir lá no advogado. Eu não preciso pegar todo o documento chato e chegar lá no escritório. Eu consigo contratar um advogado pelo WhatsApp. Eu consigo conversar com ele como se eu tivesse... Enfim, muitas das vezes tu não precisa horário comercial e etc. Então, eu acho que a grande oportunidade vai surgir daqui os próximos 5 anos. Porque essa consciência coletiva... Muito em razão da produção coletiva de conteúdo, as pessoas fazendo blog, YouTube, Instagram, Kawaii, TikTok. Então, cada vez mais os advogados estão entendendo que as pessoas precisam entender que você precisa ter um rastro de confiabilidade. E para isso, tu precisa
produzir conteúdo, precisa de fato aparecer. Então, cara, eu acho que a grande oportunidade está aí. Inclusive, só para complementar esse ponto, a gente está gravando esse podcast agora em abril de 2023. Semana retrasada, a DevBox fez uma pesquisa falando quais são os pontos que as pessoas contratam os advogados. Hoje, ainda 85% das contratações são indicação. Ou seja, pessoal, eu estou falando de 85% das pessoas ainda dependem de indicação para conseguir cliente. E o problema não é a indicação, tá? O problema é a falta de previsibilidade que a indicação te causa. O tráfego pago, as estratégias de marketing e tal, ela consegue te trazer uma alta previsibilidade disso. Então, a indicação não é o problema é a falta de previsibilidade que ela causa. Então, ou seja, né? Tem muita demanda inconsciente ainda aí pro digital. Cara, eu concordo demais com você, Rafa, que assim, a grande parcela da população é inconsciente do direito. Total. Eu sempre faço uma comparação assim, cara, vocês aqui que são advogados que estão assistindo aqui o podcast, quantos de vocês já entraram com uma ação, se você mora no Rio de Janeiro, pedindo os últimos 5 anos de ressarcimento dos valores pagos a maior de tributos na sua conta de água ou na sua conta de energia? Aí muitos advogados vão falar, oxe, eu nem sabia que eu tinha esse direito. Aí eu falei, olha que você é advogado e você não sabe. E aí você fala algo que, bicho, ó, primeira vez que eu peguei isso e internalizei de uma forma mais consistente aqui. Eu acho que o grande movimento que mostra que o mercado não está saturado é as pessoas estão tendo menos objeções em contratar um advogado. Antigamente, você ia contratar um advogado e você pensava, é caro, não, é treta, não, esse negócio de buscar meus direitos, isso daí demora, isso daí... E hoje o cara vira e fala, cara, eu consigo contratar um advogado agora pela internet, sem até ver o cara, ele resolve tudo para mim, eu vou ganhar uma grana ou vou deixar de perder uma grana, é muito prático, né? E o marketing digital, isso que você trouxe, ele aumenta a consciência sobre os direitos que a pessoa tem. Então, cara, eu tenho esse direito, eu vou correr atrás. E ele quebra essa objeção do contratar um advogado hoje em dia é burocrático, é moroso, é caro, sabe? Eu acho que essa é a transformação que mostra que o nosso mercado ele está incipiente. Total. E aí você puxou um pouco para um assunto que eu gosto, velho, que é indicação, marketing, né? Eu costumo dizer que tem 3 tipos, né? Tem a indicação, o boca a boca, a indicação e o programa de indicação. Né? O boca a boca ele é passivo, você deixa na mão do cliente te indicar. Tu não tem controle da indicação, não tem tu deixa algo totalmente passivo. Exato. Ou seja, você terceiriza a sua responsabilidade de ter clientes, ter faturamento para o cliente. Então isso daí é um bônus, né? Quando acontece, se você não tem nenhum programa de indicação ou não trabalha uma indicação motivada, é um bônus. Tem a indicação que a gente chama de member get member, né? Que é aquela coisa assim, eu te dou uma bonificação se você me trouxer uma indicação. E aí o cara já começa a ficar assim, porra, que bacana, velho. Pô, eu ganho algo se eu indicar. Mas isso... E tem um terceiro, cara. Eu fiz uma mentoria, eu paguei uma grana para essa mentoria aqui, que era sobre como criar programas de indicação. Eu paguei 50 pau nessa mentoria. Como criar programas de indicação. Porque eu pensei, é muito fácil. Criei um programa de indicação e não deu certo. E hoje eu estava vindo para cá para o podcast, me veio uma indicação de alguém, de um grupo do Mastermind, onde eu criei um programa de indicação que tem assim, é tudo muito bem estruturado. Né? Então, a gente tem lá, se você der uma indicação, você ganha X, 2 indicações, você ganha X mais tal coisa. E você faz toda uma pesquisa qualitativa e quantitativa para entender o que o seu cliente quer ganhar para realmente ele se sentir motivado a indicar. Então, assim, a indicação ela é sim um grande gargalo de que traz clientes. Hoje, a maioria das pessoas procura um advogado pedindo indicações de outras pessoas, mas o advogado que deixa isso ao léu, né, no boca a boca, ele está deixando dinheiro na mesa. E como você vê, fazendo um paralelo entre o marketing digital, Rafa, e a indicação em si, você acha que essas duas coisas vão coexistir? Você acha que vai chegar uma hora que o marketing digital ele vai ultrapassar a indicação? Como é que você... Previsibilidade, como é que você enxerga isso? Cara, eu vou te falar, isso é bem interessante que tu falou dessa questão da previsibilidade e fracionar os tipos de indicação, né? O boca a boca, indicação e programa de indicação. E é um ponto importante que tu falou dessa questão da produção de conteúdo em massa,
E só aprofundar um pouco isso porque é extremamente importante. Com essa produção de conteúdo em massa, o que é que acontece? Há uma ressignificação coletiva, velho. O que acontece é isso. Putz, começa a transformar na cabeça da pessoa. Cara, contratar advogado era um negócio burocrático, chato, que eu não sabia como é que funcionava, e começa a ser informado. Então, tipo, eu tava num evento em BH, eu tava andando com uma pessoa que era bem influente lá no Kawaii, que é um aplicativo bem... não é tão popular assim. Incipiente. Cara, a pessoa era tipo uma celebridade. Ia passando, doutora fulana, eu te acompanho, muito legal, não sei o quê. Então, olha o nível que a gente tá chegando, né? Então, pegando esse gancho agora da questão do marketing da indicação, o que vai passar? O grande ponto é, só para a gente voltar aqui, e eu sempre gosto de explicar a questão do papel do marketing comercial e do comercial 2. Então, na minha cabeça, como é que funciona o marketing? O papel do marketing é trazer lead qualificado. Comercial 1 é pegar o lead qualificado e converter em cliente. Comercial 2 é pegar esse lead qualificado que transforma em cliente recorrente. Esse cliente recorrente, ou para tu fazer ele revender, comprar outro produto, ou tu fazer ele indicar. E quando tu toma essa questão, tu traz esse controle do programa de indicação, tu consegue ter a previsibilidade da indicação. E aí acaba que tu consegue estruturar. Ó, fulano, analisa aqui, assim, eu queria que tu me avaliasse aqui de 0 a 10, o quanto é que tu gosta do meu serviço. Cara, doutor Euro, cara, é maravilhoso a tua mentoria. Tô te dando 10. Então a pessoa tá ali pronta, tá dizendo que gosta do teu serviço. Cara, já que tu gosta tanto, que tu acha que faz sentido tu me indicar para 3 ou 4 pessoas que tu acha que a minha mentoria pode ajudar? Isso pode fazer para a escritório de advocacia, pode ser para qualquer serviço. Então, o grande ponto é que a indicação, a forma que é feita hoje, ela não é tão boa. É boa porque te traz cliente, mas o grande problema é que ela não te traz previsibilidade, porque tu depende de uma ação de um terceiro, que é o teu cliente. Mas quando tu puxa a indicação, traz um programa de indicação e tu consegue institucionalizar isso como um processo interno e fala, ó, todas as vezes que as pessoas tiverem essa característica, a gente entregar esse tipo de resultado, eu quero que tu tome essa ação. E aí passa de algo que tu não tem previsibilidade e passa para um ponto que tu tem alta previsibilidade. E qual o ponto da indicação positiva que tu tem previsibilidade? Cara, quando indica não tem objeção. Quando indica, tu cobra um ticket mais alto. Então, é um outro lead, é um lead muito mais quente. É total. A pessoa não... E eu vou te falar, tu não vende, tu tira pedido. Porque tu não tem objeção. A pessoa chega ali, ó, Euro, o Rafael me indicou ali, disse que você é maravilhoso fazendo hold. A pessoa só vai saber se pode pagar ou não. Ela pergunta o preço, não pra... A objeção é de preço. A única objeção é de preço. Eu consigo pagar ou não? E eu digo nem que é objeção, é verificar a viabilidade financeira adequação, dela. Adequação. Não é nem objeção, porque ela chega assim, doutor Euro, quanto é que você cobra no hold? Não com o intuito de baratear ou ficar cotando com outros, mas, cara, será que eu posso pagar o doutor Euro? Porque o Rafael falou que ele é tão maravilhoso na confecção de hold que eu quero fazer com ele. Pouco importa, eu sei que tem gente que cobra 1.000 conto e ele cobra 80. Mas, cara, eu quero fazer com ele, porque a pessoa que me indicou, eu confio nela. Ou seja, tu tem uma delegação da confiança daquela pessoa que está no network dela que confia. Então, isso é muito forte, né? Então, muito foda, muito foda. E ultrapassar, assim, eu vejo que antigamente, vamos botar 40 anos atrás, só existia o marketing de indicação na advocacia. Né? Praticamente só isso, tirando as páginas amarelas, né? Classificados que o pessoal ainda fazia. Ou seja, nunca era 100%. 20 anos atrás você já viu um movimento, né? 20 anos atrás não, pelo amor de Deus. 20 anos atrás você já viu um movimento de networking, outras fontes, mas também muito ligado à indicação. E uns 5 anos atrás, vamos botar assim, 10 a 5 anos atrás, na advocacia hoje, você vê um movimento maior do marketing. Eu acho que você trouxe essa métrica dos 85%, né? A indicação 15%. Como é que você vê isso crescendo? Você acha que um dia vai chegar a hora que as pessoas, cara, vão virar e falar, cara, não preciso de indicação, eu tenho tudo aqui na palma do meu celular e eu contrato o que eu quiser e tudo mais. Como é que você vê isso? Eu vou te falar que pode até chegar a esse ponto a pessoa não querer mais indicação, mas não seria uma boa escolha. Porque indicação ela não tem que concorrer com o marketing, ele tem que ser mais um canal de atração de cliente. Ah, Rafael, eu adoro o Google Ads. Cara, tem Google, tem Facebook, tem indicação, tem eventos offline, tem isso, tem aquilo. Então o grande ponto é tu verificar dentro da tua estratégia, dentro do teu modelo de negócio e principalmente dentro da tua maturidade atual de negócio, o que faz mais sentido.
Porque às vezes a pessoa quer implementar uma indicação, o cara sendo informado. Indicação, tu precisa, prioritariamente, ter pessoas que tu entregou sucesso e ter um bom network para ter indicação. Então, se tu tá começando agora e ninguém te conhece, cara, vai pro marketing digital que ele vai te acelerar o resultado. Mas depois que tu chegou 5, 10 anos, eu tenho 6 mil clientes entre ativos e inativos. Eu consigo usar a minha base, o meu arquivo morto, e reativar eles. Pedir, mapear lá, cara, dos 6 mil, o que foi que eu entreguei mais sucesso? Cara, desses, sei lá, peguei 500 procedências de empresa. Dessas empresas, qual o segmento dela? Rafael, 300 é de autopeça. Tá. O que eu posso entregar dentro desse produto, dentro desse público-alvo? Quais são os serviços que eu consigo vender para a galera de autopeça? Vou lá nesses 300 e crio um programa de indicação, galera. Eu fiz o desbloqueio do marketplace da tua loja virtual lá no Mercado Livre. Eu criei um programa de indicação porque provavelmente tu deve conhecer outras lojas que têm esse mesmo problema. Mas se tu me indicar, tu vai ter isso. O que vocês acham? Faz sentido para vocês? Então, eu acho que a indicação controlada, no jeito que tu falou, ela é uma consequência do crescimento. E principalmente a consequência da evolução da advocacia da pessoa. Então, o principal ponto é o quê? Não usar eles como os concorrentes. Cara, indicação é melhor do que marketing e tal. Não, eles têm que ser uma estratégia dentro do teu portfólio de estratégias e verificar o que faz mais sentido. Né? E quanto mais estratégia, melhor, velho. Quanto mais melhor. Se tu tem 20 canais de atração de lead, cara, melhor, velho. Porque tu nunca fica na escassez de lead, de contrato, nem nada. E aí vai chegar um ponto que tu vai ter tanto lead, tanto contrato, que tu vai verificar uma métrica mais aprofundada que é de negócio. Cara, dos canais de aquisição que eu tenho, qual que me traz um ticket médio maior e qual é o meu custo de aquisição menor? E deixa eu te fazer uma pergunta, que me viu a gente falando de marketing de indicação. Tem uma crença, quebra essa objeção aqui. Tem uma crença dos advogados, principalmente os mais antigos, assim, e os acadêmicos, né? Que eles falam assim, advogado que é bom não precisa fazer marketing, né? As pessoas, o mercado faz marketing para ele. O que você acha dessa afirmação? As pessoas, eles pegam o nome marketing, eles meio que criam um significado pejorativo. Mas, cara, tu tá fazendo marketing em tudo. Esse podcast que a gente tá fazendo aqui agora, como foi que eu consegui contratar ele? Eu fui lá no Google Meu Negócio, podcast Fortaleza. Tinha lá a avaliação 5 estrelas no Google Meu Negócio. Fui lá, contratei, nunca vim aqui. Ele tá fazendo marketing sem fazer marketing direto. Então, marketing são quaisquer ações que você faz pro teu cliente, atender bem, entregar sucesso. Intrinsecamente, consequentemente, o resultado disso, tu tá criando marketing pro teu escritório, tá fazendo marketing pro teu nome. Então, tipo, eu não preciso fazer ativamente marketing, porque marketing não é uma ação em si. Ele é a consequência de bons resultados, bons trabalhos e boas ações que tu faz. Então, tu tá fazendo marketing, tu querendo ou não. Até aquele mesmo cara que de que forma é inconsciente, né? Então, tipo, cara, o cara que é acadêmico, velho, eu vou lá no Dr. Euro, porque ele tem pós-doutorado lá no UFC, velho. Isso. Ele é muito foda, porque ele é muito bom. Então, tipo, é o marketing. Isso é marketing. Então, era o fato de tu estudar bastante, ser referência naquela área. E botar no seu Instagram lá o seu PhD? Sou PhD na Universidade Federal. Cara, é marketing, velho. É engraçado isso daí, porque o marketing é toda e qualquer forma, na minha cabeça, que gere valor, né, que é o branding, é esse aspecto do marketing, ou gere lead, gere interessado. Eu penso muito nisso assim, simplificando o conceito de marketing. Ele aumenta a percepção de valor e ele gera interesse, né? Que surge o lead. Então, para esse cara que fala, não, mas quem é bom não precisa fazer marketing. Se você for realmente bom e a pessoa falar de você para outra pessoa, tem alguém fazendo o teu marketing. Mas esse marketing está sendo feito. E por que não você amplificar isso? Então, a crença de escassez, uma crença muito limitante da pessoa que pensa isso. Porque ele pensa, se você está ganhando, se você está se dando bem com indicação e as pessoas estão falando de você, imagine se você estivesse investindo. E não só isso, né? Imagina se tu estivesse no controle do teu marketing. Que tu vai ter métrica, tu vai conseguir atrair os clientes que tu quer. Idade, gênero, questão financeira, volume. Cara, eu só quero pegar 100 clientes por mês. O que eu preciso? Preciso atender X pessoas, tantas pessoas qualificadas. Quando tu tem esse controle, tu traz uma alta previsibilidade para o teu escritório. Todo mundo, querendo ou não. Quem é profissional empresário precisa de previsibilidade. Você falou assim, você pode, né, ter só 100 clientes, então existem várias estratégias, né? Mas o marketing digital, ele atende, né, as duas estratégias. Tanto o cara que ele quer mais margem,
Total. Que ele quer assim, não, eu não quero ser gigantesco. Eu quero ter 100 clientes que me paguem 20 pau por mês. Tu tá faturando 2 milhões, velho. E outros que falam, não, meu irmão, eu quero, né, velho, ter um escritório em cada estado, eu quero ter 2.000 clientes em cada escritório, eu quero ser gigantesco, quero trabalhar com escala. Ou até no 100% digital, um escritório 100% digital, o cara fala, cara, eu quero criar aqui o robô, inteligência artificial e tal, e fazer essa parada rodar. E aí, falando em escala, eu acho que é bem, assim, até quem está assistindo sabe, é impossível você falar de escala hoje sem falar em marketing digital. Como você vê essas ferramentas hoje? Quais são as melhores ferramentas que vem na sua cabeça de falar assim, cara, como escalar no digital? Essa é a pergunta assim, na advocacia de muitas pessoas que estão assistindo. Né? Cara, como escalar no digital? Do ponto de vista de marketing, assim, quais são as ferramentas que você olha? Qual a estratégia que você usa? Sobre escalar no digital, o que eu penso, né? Você pode escalar de várias formas. Tu pode escalar em questão de faturamento, tu pode escalar em questão de processo. Números, né? Número de processo. O meu escritório em si é volume. Cara, eu pego o ticketzinho lá de 2.000 contos de honorários. O teu caso já é um ticket bem mais alto. Então, o teu tipo São de estratégias. Total. Então, a gente vai escolher um modelo de negócio e vai entender o que faz sentido. Então, o que acontece? Quando eu pego muito volume de processo, o que eu estou focando? Na institucionalização da minha marca. Então, tipo, eu pego muito processo, a pessoa que está me contratando não quer saber o Dr. Rafael, ele quer resolver o problema dele. A pessoa que está vendendo ticket maior, ele está vendendo o nome, está vendendo a pessoa. Muitas das vezes é difícil de despersonalizar isso. É difícil. O cara que está pagando 100 conto para fazer um processo ali de família é diferente do cara que está pagando 2.000 conto para fazer um divórcio. Então, tipo, é diferente. E aí, especificamente sobre como escalar. Cara, hoje, eu falo que os advogados que escalam no digital têm 5 fases. Primeira fase, o cara foi lá do offline para o digital, ele quer receber lead. O que é o lead, tá? Para quem não sabe. É um contato no teu WhatsApp, é uma pessoa querendo te contratar. Depois disso, ele entendeu que o lead, como é que chegou. Depois ele vai criar um lead qualificado. Não, ó, tá chegando 100 leads aqui na minha semana, mas eu quero receber 50 qualificados. Segunda fase. Depois ele começa a fechar contrato. Depois ele começa a fechar contrato de forma recorrente. Depois ele fecha contrato de forma recorrente com menor custo. E cada ponto desse aí ele vai necessitar de uma estratégia específica, de alguma habilidade, ou comercial ou gestão. Então a pessoa, nas 3 primeiras fases, entre lead qualificado e contrato, uma campanha de Google Ads, uma campanha de Facebook, uma produção de conteúdo orgânica no Instagram, ele já te gera esse resultado. Mas na hora que tu quer ter previsibilidade, quer fechar contrato de forma recorrente, já vai te exigir habilidades que muitas vezes tu não tem. Que, putz, velho, eu tô fechando contrato, mas agora eu preciso me relacionar com essa galera que eu fechei. Preciso entregar, preciso fazer audiência. Eu vou ter que contratar. Beleza, eu entendi que preciso contratar, mas como é que eu contrato? Tá, eu vou contratar, mas como é que eu pago essa pessoa? Então eles vão te exigindo habilidades que muitas vezes tu não tem. Então a 4ª e a 5ª etapa é o maior desafio. Ele vai começar a te dar um desafio. Então beleza, aprendi a contratar, Rafael. Contratei 2 comerciais, contratei 2 advogados, agora eu consigo entregar. Só que o meu custo de aquisição está muito alto. Minhas campanhas de Google, o clique está caro, meu Facebook, o meu lead está caro. Aí ele chega na última fase. Como é que eu consigo fechar contrato de forma recorrente com menor custo? Aí tu vai ter que acessar outras habilidades. Tu vai ter que aprender a treinar a equipe para aumentar a tua taxa de conversão em fechamento de contrato. Tu vai ter que fazer artigo em blog para tu começar a pegar uma produção de conteúdo orgânica. Tu vai ter que começar a fazer conteúdo no YouTube. Ou seja, cada etapa, cada fase do teu escritório de advocacia vai te exigir um melhor empresário de ti, né? De conhecimentos. E por isso que é extremamente importante mentorias, masterminds, cursos. Porque tu vai acessando conhecimento de pessoas que já passaram por aquilo ali. Então, o Euro é muito foda em gestão. Cara, e quem não consegue isso não escala. Total, quem não consegue escalar. E eu ainda vou falar o seguinte, ele consegue até ficar grande, mas ele não consegue lucrar. Olha que louco. Eu tenho vários alunos que faturam 2 milhões, 3 milhões. E quando eu falo, quanto que você está tirando no teu bolso? Ele vira e fala, cara, tô tirando 30, 40 pau. E, pô, se você bota 2 milhões, a advocacia é um serviço, uma boa margem de lucro seria pelo menos algo em torno aí de 30% a 50%, né, de lucro. E a galera não está tirando isso tudo. Né? A galera está tirando 20% de lucro.
Em alguns casos até menos. E onde mora o gargalo? Na contratação, erros de procedimento. Então, perde um prazo, tem um prejuízo ali, outro aqui. Baixa eficiência. Muito baixa eficiência. Então, retrabalho, aquela coisa. E o custo. E às vezes aqueles que têm uma boa margem não têm vida social. Que é o cara que, tipo assim, ele está concentrando muito serviço nele, nos sócios e no alto escalão da equipe, mas ele não confia em delegar e ele fala, cara, eu prefiro ter dinheiro no bolso, mas ele está vendendo algo que chegou a hora que é insustentável, né? Chegou a hora que ele vai dar tilt. Ele está vendendo tempo com a família dele, ele está vendendo tempo com o filho dele, que não é sustentável, né? E eu conversando com o Edu da ADV Box, né, velho? Graças a ele e ao Titânio, meus alunos, a gente tem acesso a muitos dados, né, velho? Dados, lógico, sem saber o dono do dado. A gente pega o dado pelo dado, né, para analisar comportamento. E é muito louco, velho. A galera não consegue escalar. O caboclo vai crescendo no escritório, assim, ó. Você vê a taxa de crescimento do escritório, mas a taxa de despesa vai crescendo junto. E aí, assim, o cara não consegue, ele vê o escritório aumentando, mas ele não consegue tá tendo a tranquilidade que ele queria quando ele montou. Ele não está conseguindo ter a sobra de dinheiro que ele queria. E aí, o que eu vi pela minha experiência é o cara que não tem pessoas e processos muito bem alinhados. Mas agora eu entro com a terceira coisa, que tem muita gente falando aí agora, né? Mas pouca gente falando do ponto de vista de gestão. Automação e robotização, esse cara não consegue escalar, velho. Escalar lucro. Ele consegue escalar faturamento. Tu vê o cara crescendo. Mas se ele não conseguir reduzir, aumentar a taxa de eficiência dele de produção sem aumentar custo, aumentar a receita sem aumentar custo, esse cara não consegue escalar, velho. E aí o que tu falou para mim fez total sentido, que são o quarto e o quinto desafio, né? O cara ter uma gestão de pessoas muito bem feita, gestão de processos muito bem feitos, análise de custo e pensar estrategicamente, né? Cara, chegando aí pro nosso final, Rafa, que o tempo voa aqui, né? Cara, o que você faria assim, falaria para uma pessoa que tá assistindo aqui agora, que pensa assim, cara, eu quero buscar escalar o meu escritório. Hoje eu já tenho um faturamento aqui, sei lá, de 10 conto. Qual seria o primeiro passo para se fosse não só o primeiro passo, mas se fosse resumir assim num passo a passo para esse cara tá fazendo essa escala? Se você fosse dar sua mentoria, ou atender esse cara na agência, o que você falaria para ele? Primeira coisa, eu pediria para ele listar todas as atividades dele. Cara, lista tudo que tu faz, desde a microatividade, que é olhar a intimação no ADV Box lá da vida, que é um sistema que consegue captar as intimações, até um preenchimento de planilha no Excel. Cara, tu vai começar a mapear. Tu vai ver lá que tem 80 atividades. Dessas atividades, tu vai ver que tem uma atividade que é totalmente delegável para uma mão de obra menos capaz que você. Às vezes uma pessoa que tem menos habilidade, um estagiário, uma automação e etc. Principalmente uma mão de obra mais barata. Então imagina que às vezes tu gasta 60% do teu tempo olhando intimação. Cara, tu podia ter uma inteligência artificial olhando ali e resumindo o que chega ali pra ti. Cara, imagina, eu te desse hoje, euro, 60% a mais do teu tempo, quanto é que tu consegue precificar isso? Tá louco. Então, tipo, às vezes acontece isso. Então, quando eu vou analisar, Rafael, eu não consigo fazer mais nada. Cara, me conta. O que mais te toma tempo? Cara, eu sou advogado trabalhista e faço uma audiência 9 horas da manhã, eu perco o tempo todo, perco amanhã em uma audiência. Tá, essa audiência era de quê? De conciliação. Velho, tu contrata um correspondente pagando 200 conto, tu ganha a tua manhã. Tua manhã vale R$200? A pergunta que eu te faço, se valer, contrata, senão realmente tu tem que fazer, velho. Uhum. Então, tipo, esse é o ponto. Então, pequenas atividadezinhas, se tu listar, tu vai conseguindo mapear. E aí o principal ponto é o quê? Depois que tu fizer essa lista, veja o que é possível delegar. E aí depois disso, verifica se tu tem financeiro e se tu consegue de fato delegar que não vai impactar o resultado do teu escritório. Então, exemplo, tu advoga para o bancário e tu tem, sei lá, uma ação extremamente relevante que de fato precisa de um conhecimento especializado. Tu não vai delegar uma ação dessa. Mas uma ação de reconhecimento de vínculo que a pessoa trabalhou 2 meses sem carteira assinada.
Cara, é possível tu delegar. Então, esse é tu ter esse filtro de entender aquilo que efetivamente tu precisa fazer com aquilo que efetivamente tu dá pra delegar. Cara, só pra ter noção, lá na minha agência, eu fui delegando o quê? Qualificação de lead. Eu contratei um sistema chamado Leadster. Eu troquei o SDR pelo Leadster. Eu ganhei um funcionário com uma ferramenta. E não só isso. Eu consigo integrar o meu formulário com o meu CRM, que eu consigo criar as mensagens iniciais. Tu vai pirar na palestra aqui. A gente vai dar uma palestra aqui em Fortaleza. Tu vai pirar, velho. O Leadster é muito bom, mas eu quero te apresentar o Edu Fernandes, que é meu sócio. Massa. Ele tem uma nova ferramenta aí. Ele é da TI, sacou, velho? Eu falo que ele fez... O pai dele era da TI, o irmão dele é da TI, ele é advogado, mas só que ele gosta mesmo da... E aí o cara, velho, o boot que ele tá fazendo com o ChatGPT... Massa. Meu irmão, SDR não precisa mais, assim, você falando dessa automação. Mas prossiga, perdão, é só... Não, fica tranquilo. Só Então, não, só pra te exemplificar, te contextualizar, que tipo, cara, às vezes o que falta quando a gente tá atolado de atividades, às vezes falta só você respirar, pensar, cara, deixa eu mapear aqui o que é que eu tô fazendo. Porque tu vai começando a fazer aquilo de forma habitual e rotineira, começa a entrar num trabalho mecânico. E quando o trabalho mecânico tu piscou, passou o dia todo, tu nem sabe de forma consciente o que tu fez. E, cara, quando tu traz a consciência, cara, como assim? Eu tô dando entrada numa petição juntada. Então, não preciso disso. Eu gasto 40% do meu dia em petição juntada. Então, são pequenas questões que tu vai fazer no teu dia a dia que vai te ajudando. E muitas das vezes, as pessoas não têm essa intuição, ou às vezes ela tem esse hábito de procurar o que estão fazendo. Total, velho. Eu Então, acho que tipo, esse é o melhor primeiro por isso que consultoria é tão foda. Porque muitas das vezes tu tá pegando a visão do cara que tá de fora. O cara que tá de fora, às vezes ele tá com a visão limpa. As lentes dele de ver a tua empresa é diferente da tua. Total. O cara chega ali, como assim, velho? Isso aqui tu não viu? Ele, como assim eu não vi? Não vi, era tão óbvio. Cara, óbvio pra quem? Óbvio só é óbvio pros olhos treinados, velho. O cara tá treinado pra ver problema. E isso não é ruim, tá? Porque se tu não tivesse visto esse problema, não conseguiria mapear e conseguiria resolver. Então acho que acho que o principal ponto é esse, assim, coisa básica. Tu pega ali uma folha, abre um bloco de notas no teu computador e começa e verifica quanto tempo tu tá gastando naquela atividade e se é possível delegar. E aí tu já consegue ganhar muito tempo na tua vida. Porque não existe escala sem delegação. Não existe. Sem processo bem definido, sem pessoas e sem uma boa gestão, que acaba que uma boa gestão é um cara que sabe contratar, sabe liderar, sabe engajar e geralmente tem bons processos para deixar esse pessoal bem engajado, então não consegue escalar. Show de bola demais! Cara, agradecer, rapazão, meu irmão, foi top. Você que gostou, não deixa de curtir esse vídeo, se inscreve aqui no nosso canal, que tem sempre um podcast bacana semanal aqui pra você. E ó, se gostou mesmo, manda também, clica em compartilhar aqui, manda para aquele seu advogado amigo, advogada amiga que precisava ver isso. Mandar um abraço aí pros nossos apoiadores, ADV Box e Oyster. Um beijo no coração de vocês. Tchau, tchau, galera. Valeu!